Itacarambi, Bonito de Minas, Pedras de Maria da Cruz e nossa cidade, Januária, não estão cumprindo o acordo com a Justiça. Os prefeitos destes municípios assinaram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para o repasse de verba que serviria para manter funcionários e a equipe técnica do abrigo Pequeno Davi. Pela falta de compromisso e interesse desses prefeitos com as crianças do Pequeno Davi, a entidade, acreditem, corre o risco de ser fechada. Há quase 2 décadas, o Pequeno Davi presta um serviço grandioso às famílias carentes. Atua na recuperação de crianças desnutridas e abandonadas. Um trabalho social que sempre foi abraçado pela irmã Maria Luísa e toda a sociedade. Porém, a entidade corre o risco de ficar sem funcionários e sua equipe técnica. Tudo por causa da falta de compromisso dos gestores de 5 municípios que assinaram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que funciona com repasse de verba. O convênio não está sendo cumprido. Em 11 de outubro de 2011, foi firmado um TAC com as 5 prefeituras que estão dentro da jurisdição da comarca de Januária, onde ficou determinado o seguinte. Primeiro, foi feita uma planilha de custo, quanto custaria a mão de obra dos 20 funcionários que são exigidos por lei, mais uma equipe técnica, porque a partir dessas novas exigências, abrigo nenhum pode funcionar mais sem essa equipe técnica. Para cada 20 crianças abrigadas, tem que ter essa equipe técnica. E ficou determinado o seguinte, Januária, por ser o município polo, ficou com 50% desse valor. Maria da Cruz ficou com 5%, Cônego Marim 15%, Bonito de Minas 15% e Itacarambi 15%. O valor total desses municípios soma um total de R$ 35.649. Então, 50% para Januária ficou R$ 17.987,33. Cônego Marim 15%, o valor é R$ 4.634,70. Bonito de Minas também 15%, no valor total de R$ 4.634,70. Itacarambi 4.634,70. E Maria da Cruz, como é 5%, ficou R$ 1.544,90. Januária já fez 3 depósitos, só que ultimamente o último pagamento que eles depositaram foi 7 de agosto, referente ao mês de junho. Tem ainda que repassar julho e agosto. E Cônego Marinho também falta repassar junho, julho e agosto. E os outros 3 municípios, nenhum começaram a depositar ainda. Com essa situação, aumentou as despesas e as dificuldades. Porque se for para continuar desse jeito, nós vamos ter que dispensar parte dos funcionários e a equipe técnica, porque nós não podemos deixar dívida, a instituição ficar endividada. O tesoureiro da entidade ressalta que a sociedade tem ajudado muito a entidade com alimentos, roupas e fraldas para as crianças. Porém, falta responsabilidade dos municípios para a manutenção dos funcionários. E se isso não for obedecido, a entidade pode fechar as portas. E isso prejudicaria muito as crianças do município, né? Inclusive todos os municípios vizinhos também seriam prejudicados. E como sempre, o que é prejudicado? As pessoas mais carentes. A gente briga e luta para que essas pessoas carentes tenham esse apoio necessário. Porém, se não for cumprido isso, vai chegar do momento que, infelizmente, talvez teria que ser assim. Porque não funciona nada sem o dinheiro, sem o recurso, para que possa cumprir as metas, os objetivos do Pequeno Davi. Para o Ministério Público, os 5 municípios não estão colocando a criança e o adolescente como prioridades. Desde agosto de 2010, o Ministério Público vem discutindo com os municípios da comarca de Januária sobre a necessidade de regularizar a questão da política de acolhimento institucional. E desde agosto de 2010, os municípios estão sendo chamados a conversar com o Ministério Público, os gestores da assistência social, os técnicos das equipes do CRAS e do CREAS, e foi dada oportunidade aos municípios para que eles decidissem se eles gostariam de cumprir essa obrigação, porque é uma obrigação da lei,
né, essa política pública, se eles gostariam de cumprir no seu próprio município, cada um criando a sua política, ou se eles gostariam e preferiam contribuir com a política que já existia aqui na comarca sede, no município de Januária, contribuindo para que eles tivessem o direito de suas crianças serem acolhidas institucionalmente aqui, caso houvesse necessidade. E essas instituições aqui são o Pequeno Davi e é a Casa de Passagem, né, que se chamava Casa de Passagem. Depois de quase um ano de discussão, os municípios decidiram que seria menos oneroso, mais viável para eles, que eles passassem a contribuir com o serviço aqui de Januária do que criar seu próprio serviço. E aí foi feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público com os municípios para que houvesse essa regularização. Infelizmente, como a gente viu, o Pequeno Davi mencionar, isso tem sido informado ao Ministério Público, os municípios não têm cumprido o que eles acordaram aqui com o Ministério Público. Então, eles têm deixado quando firmados os convênios, deixado de repassar em dia os valores que eles se comprometeram, no caso de alguns municípios. Outros sequer procuraram o município de Januária para regularizar a situação do acolhimento de adolescentes, ou o Pequeno Davi para regularizar a situação de acolhimento das crianças até 12 anos, e isso vem dificultando a prestação do serviço, tanto por parte do município de Januária, com relação aos adolescentes, quanto por parte do Pequeno Davi em relação às crianças. Então isso tem gerado um prejuízo muito grande a essas crianças, um prejuízo muito grande às instituições que prestam serviço, e é importante lembrar que no caso do Pequeno Davi, ele é uma entidade que não é pública, né, ele não tem fins lucrativos, ele tem natureza privada, e ele presta um serviço que é obrigação do poder público prestar. Há 17 anos, o Pequeno Davi presta um serviço que é de natureza pública, de políticas públicas, né, que é dever dos municípios. E em relação ao Pequeno Davi, considerando que ele tem uma credibilidade muito grande na comunidade, que o serviço que ele presta é de relevância, que é muito respeitoso, o Pequeno Davi aceitou continuar prestando o serviço com a contrapartida dos municípios de somente repassarem os valores para pagamento de pessoal. Então, quer dizer, comida, alimentação, a manutenção da casa, toda fica por conta do Pequeno Davi, que vive do apoio da comunidade januária, né, das doações que ele recebe. E nem isso, seria essa parcela que não é tão grande assim, perto do valor, do custo do serviço, os municípios têm cumprido. Então, assim, isso para mim demonstra que os municípios estão precisando voltar os olhos para a infância, ter mais atenção, encarar isso como prioridade absoluta de fato, assumir as suas responsabilidades, porque não é um capricho, é uma determinação da lei. É uma obrigação do município ter esse tipo de política pública. O pouco tempo que o Pequeno Davi funcionou com o auxílio do município de Januária e Cônego Marinho, e pôde contratar a equipe técnica e aumentar o número de funcionários para poder trabalhar de acordo com o que a lei manda, houve um salto gigantesco na qualidade do serviço. A gente conseguiu acelerar o processo de muitas crianças, a gente conseguiu acelerar os processos de adoção, reduzir o tempo de permanência dessas crianças na casa, que é a nossa intenção. E agora, com essa falta, com esse inadimplemento e com essa falta de compromisso dos outros municípios também, corre-se o risco de que tudo isso volte a estaca zero, né? Porque essa equipe está sem receber, não está havendo repasse por parte dos 5 municípios atualmente, ou alguns com atraso. E isso é muito triste, você perceber que 2 anos de discussão, 2 anos de trabalho em conjunto do Ministério Público com os municípios e as instituições, a gente possa ter esse problema de ter que voltar a estaca zero. Agora, o problema também que eu acho muito sério, além de voltar a estaca zero, é que o Ministério Público vai fazer valer esse TAC, porque não se assina um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público sem esperar que ele vai ser cumprido, né? Ainda mais nesse caso com 2 anos de discussão. Então já foi pedido pelo Ministério Público a homologação judicial desse TAC, os municípios já estão sendo intimados, eu mesmo já encaminhei um ofício para cada um dos municípios informando dessa situação, já tinha encaminhado um antes, informando que os prazos estavam vencendo. Agora nós vamos providenciar o cumprimento de sentença ou a execução desse TAC, e o mais triste, no meu modo de ver, é que esses municípios eles vão ser compelidos judicialmente a cumprir o acordo que eles fizeram com o Ministério Público, que na verdade é o cumprimento de um dever deles,
sob pagamento de multa diária, em caso de descumprimento, o que vai onerar ainda mais os cofres públicos, porque esse dinheiro sai dos cofres públicos. Então, um serviço que já podia ter sido prestado pelo município, por inércia do próprio município, ele vai sair mais caro aos cofres públicos. Quem vai arcar com isso é a própria sociedade. Isso, para mim, é muito preocupante. Eu acho que os municípios precisam repensar essa prioridade, se eles realmente estão dando prioridade para a infância. Se eles não estão, nós temos mecanismos para fazer valer a lei. Agora, é preciso que se tenha consciência de que quem arca com as multas, quem arca com todas as despesas de uma execução judicial, é o próprio município, são os cofres públicos. Então, é o dinheiro de todos nós. Para piorar a situação dos gestores municipais, neste caso, a não obediência ao TAC pode ser configurada improbidade administrativa, segundo a promotora. Essas condutas, em tese, que estão sendo praticadas pelos municípios, elas podem, inclusive, configurar atos de improbidade administrativa. E nesse sentido, como esse TAC está sendo desenvolvido em parceria com a Promotoria da Comarca e a Promotoria Regional da Infância e Juventude de Montes Claros, com o Dr. Zé Aparecido, essas medidas já estão sendo tomadas pela equipe do Dr. Zé Aparecido, já estão sendo analisados os elementos do processo, inclusive para saber se nós já temos elementos para configurar atos de improbidade administrativa, dado o descumprimento de todas essas obrigações que nós já falamos em relação à infância, no que diz respeito ao acolhimento institucional nos 5 municípios da comarca.